Boa noite, pessoal! Chegamos na nossa terceira aula do Planilhas Google no Android e eu estou muito feliz de poder estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Eu sou o professor Rodrigo Flecha, de Sistema da Informação, e sem mais enrolação, bora para a aula! Na última aula, nós aprendemos sobre preenchimento, aprendemos também sobre as bordas, como selecionar as bordas, como deixar elas mais grossas, né? Estilo de borda aqui. E nessa aula, pessoal, nós vamos começar a aprender a entender o que é uma célula, começar a organizar uma planilha e fazer a nossa primeira função. O que é uma função? Vamos entender o que é uma função e vamos fazer a nossa primeira função, que é a soma. Bem, eu vou abrir uma nova planilha. Vocês veem que aqui embaixo eu tenho diversas abas, olha, tenho 5 abas, e cada uma delas eu vou ter um espaço para desenvolver a minha planilha. Deixa eu movimentar isso aqui. Vou aqui para minha planilha 5, vou renomear ela, minha aba 5, né? Vou renomear ela para, deixa eu colocar aqui, aula planilhas. Então, quando você precisar renomear, só vir nessa seta e renomear, né? Se precisar facilitar a cor da guia, você consegue alterar. Eu vou alterar aqui para verde, um verde mais clarinho. E assim eu consigo fazer uma diferenciação das planilhas que eu estou atuando. Voltando aqui para a nossa planilha, eu vou fazer uma planilha de soma de valores. Vou colocar aqui alguns produtos, como se eu estivesse indo no mercado, né? Em dois mercados, e estivesse avaliando os valores dos produtos que eu vou fazer a compra no mercado para comparar. Vamos ver aqui, total de valores, né? Vamos lá. Vou colocar aqui café, sabonete, colocar shampoo, leite. Pronto. Vou colocar esses itens. Primeira coisa, pessoal, se eu quero tirar essa linha de grade, no Android eu vou aqui nessa seta, onde fica a aba da minha planilha, e vou aqui em linhas de grade. Assim eu tiro todas as linhas de grade da minha planilha. Célula, pessoal. Vou explicar para vocês o que é uma célula. O Google Planilhas e qualquer aplicativo editor de planilhas, se baseia da seguinte forma. As colunas são representadas por letras e as linhas por números. O encontro dessas colunas com essas letras, o vértice entre esses dois, se chama célula, que é onde eu coloco os valores. Logo aqui, se eu for selecionar a célula B4, eu vou aqui B, linha 4. Se eu for selecionar a célula D4, eu vou na coluna D, linha 4. E assim sucessivamente seria com as demais células. É como se fosse um jogo de batalha naval, como se fosse o bingo, entendeu? Lembrando que as colunas eu represento por B e as linhas por números, né? Muito tranquilo. Então, a partir da célula aqui, ó, da coluna A5, eu comecei a criar o título da minha planilha. E agora eu vou colocar uma borda aqui, né, para eu começar a atuar na minha planilha. Coloquei a borda, vou colocar o preenchimento. Pessoal, o preenchimento eu já ensinei na última aula, mas agora eu vou ensinar uma coisa bem interessante para vocês que tem aqui no formato. Vou selecionar minha planilha, vou aqui em formato e vou aqui em formatar célula. Em formatar célula eu vou ter cores alternadas. Em cores alternadas eu já tenho alguns modelos, alguns estilos de formatação. Como vocês podem ver aqui, ó. E o mais interessante, ó, ele já fez aqui um intervalo, ele selecionou o intervalo da A5
até a D9. Por que da A5 até a D9? Aqui, ó, essa é a célula A5, e quando eu faço a seleção, eu vou até a D9. Muito legal, né? Fiz a seleção, vou colocar aqui o meu estilo de cores alternadas. Vou colocar esse aqui. Vou fechar. Feito isso, vou centralizar aqui, centralizar o meio. Vou afastar um pouquinho aqui. Ah, professor, não gostei que o meu texto ficou muito baixo, ele não ficou no meio. Faça a sua seleção. Vem aqui, ó, alinhamento vertical e coloque meio. Aí o texto vai subir. Ah, professor, eu escrevo aqui o título da minha planilha, mas ele não está se adaptando ao tamanho da célula. Ele está vazando aqui a célula. Há uma forminha de corrigir isso. Selecionar a célula que você quer alterar isso e vem aqui em ajustar texto. Clicou em ajustar o texto, ele adapta o texto que estiver saindo da célula. Aqui em produto, aqui, ó, seleciona, ajustar texto. Prontinho. Fizemos os nossos ajustes. Vou aqui mudar a fonte, para mudar a cor da fonte. Aqui no A, seleciona a cor da fonte. Vou colocar aqui os títulos em negrito e um pouquinho maior, vou colocar tamanho 12. Vou colocar aqui também todo o resto da minha planilha tamanho 12. Pronto. E agora vamos colocar aqui alguns valores. Deixa eu colocar... Para o café eu vou colocar R$18. Para o sabonete, R$4,50. Né? Para o shampoo, R$9,99. Para o leite eu vou colocar R$4,89. Isso no primeiro mercado, então vai ser o valor 1. Né? Aqui no valor 2 eu vou colocar o café R$21,50, que aí eu já fui no mercado mais caro. Sabonete, R$5,89. Que sabonete é esse, minha gente? O shampoo já R$13,49. E o leite, R$4,99. Então já viram que a gente já foi no mercado mais carinho, né? Então aqui, se vocês estiverem percebendo, pessoal, eu só coloquei os números, eu não transformei em moeda, não coloquei aquele cifrão da moeda brasileira. Porque no Google Planilhas, no Planilhas Google ou em qualquer outro editor de planilhas, a maneira correta é já deixar assim, ó, em número. E depois, quando eu for fazer a formatação, eu transformo em moeda. E como que eu faço isso, pessoal? Faço a seleção das minhas células, vou aqui em formato e procuro esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo de moeda. Se você estiver com o seu Planilhas Google em inglês, ele vai ser só o cifrão do dólar, mas como o meu está em português brasileiro, tem o símbolo do real. Quando eu clico, pronto. Ele transformou os meus valores em moeda brasileira, em real. Legal, né? Essa é a maneira correta de fazer essa formatação. Não é correto você digitar R, S e colocar 18. Porque na hora que você for fazer a sua fórmula, por exemplo, um soma, pode acontecer de dar um erro por ter ele deu certo aqui, ainda bem, mas pode acontecer de dar um erro por ele não interpretar como moeda. Tá bom? Agora deixa eu dar o Ctrl Z, voltar, porque eu tenho que explicar como que eu fiz a soma. Vou fechar aqui o formato. Transformei aqui os meus valores em moeda, né? E agora vamos aprender a fazer a soma. Eu fui em 2 mercados e eu quero saber quanto que eu gastei nessa comprinha aqui no mercado 1 e no mercado 2. Vamos lá? Sempre que eu vou fazer uma função, esse f de x aqui significa função, eu vou iniciar dentro da minha célula aqui colocando um igual.
porque eu começo a sinalizar para minha célula lá no Google Planilhas que eu vou começar a fazer uma função. A função que eu vou fazer é a função soma. Então, eu escrevo soma e abro um parêntese. E aí eu seleciono os valores que eu quero somar. Aqui eu quero somar o valor do café que está na B6, e somar depois o valor do café que está na C6. Vou dar um B6, ponto e vírgula, C6. Pronto, a minha fórmula é essa, a minha função é essa. Igual, soma, parêntese, B6, ponto e vírgula, C6. E aí eu vou dar Enter. Então, do café aqui, né? Vamos confirmar aqui, soma. Os valores do café aqui deu 39,50. Exatamente. 39,50. Agora, para todos os outros, eu posso repetir a fórmula. Soma, parêntese, B7, ponto e vírgula, C7. Fecho parênteses. E assim eu fiz, mais uma vez, a soma. Ah, professor, é porque no computador dá para eu arrastar e repetir a função abaixo. No Android também eu consigo fazer isso. Se eu tiver um mouse conectado no meu tablet Android, né? Se eu não tiver um mouse, eu posso pegar a primeira célula aqui, onde eu fiz a minha função, posso fazer uma seleção até as próximas células que eu quero aplicar a função, e vou clicar e segurar e vir em preenchimento automático. E o preenchimento automático vai repetir a função nas próximas células. Bacana, né? Vocês viram que super simples, super tranquilo, super fácil fazer uma soma de valores numa planilha Google. E funcionou, né? E essa foi a nossa aula de hoje. Se tiverem dúvida, deixem no comentário. Na próxima aula, a gente vai estar vendo muito mais outras funções e tirando muito mais dúvidas, compreendendo melhor como funcionam planilhas Google no Android. Muito obrigado, já se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos e até a próxima aula.